Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. Lhe convido a estar conosco até o final. Você pode ligar ao 027 272 1010 e incluir o seu nome, o nome dos seus familiares. Para a oração, prepare um copo com água. Todas as quartas-feiras nós buscamos priorizar a nossa vida espiritual, né? E você é o nosso convidado. Talvez você tenha se perguntado o porquê que você tem tido um vazio no seu interior. E nós estivemos falando esse mês de março a respeito das quebras das maldições, e uma das maiores maldições é da pessoa não saber para onde a alma dela está indo. Ela não tem a certeza da salvação. Nós estaremos falando mais a respeito. Você vai acompanhar agora um intervalo e já voltamos com vocês. Meu nome é Débora Del Cielo, eu tenho 44 anos, sou gerente financeira. Eu vim de um lar cristão, né? Dentro de casa, minha mãe, principalmente a figura central que a gente tinha, é uma mulher de muita fé. Eu fui uma pessoa que eu cheguei na Igreja Universal, né? A convite pela minha mãe, né? Que minha mãe conheceu a Igreja Universal e foi ingressando a família também, apresentando a igreja à família. Só que eu era simplesmente uma frequentadora da Igreja Universal. Eu estava meio no mundo, mais no mundo, na verdade, do que na igreja, né? E aí, com o passar dos anos, eu fui vendo que não era mais isso que eu gostaria, né? Eu fui deixando as coisas do mundo, sim, mas o ponto que eu não me libertava era o trabalho. Aí como a gente fala, né? O que representou o trabalho na minha vida? O trabalho, ele virou, meu Deus, ele virou minha válvula de escape. Eu via no trabalho a forma de eu cuidar, não era financeiramente de mim só, dos meus pais, de ter as coisas. Era uma forma que ficou lá de trás, das marcas do passado, de que eu precisava provar para mim mesmo que eu conseguiria ser boa em alguma coisa. Eu coloquei tão à frente, não só de Deus, de tudo, essa necessidade, que eu chegava no escritório 8 horas da manhã, ia embora meia-noite, 11 horas, como se fosse uma rotina normal. Às vezes almoçava, às vezes nem parada para almoçar. Então, no trabalho, eu queria ter controle de tudo para que tudo desse certo. Eu me desestabilizava, né, emocionalmente. Eu cobrava demais de mim e cobrava consequentemente dos outros, assim, algo, porque nós tínhamos que ser perfeitos, nada podia sair errado, porque aquilo, a gente estava dando, né, eu dava minha vida por aquilo, então eu não tinha olhos para Deus, ele estava ali, eu acreditava nele, eu sabia que, né, que ele estava conosco ali, mas eu não, ele não estava acima, ele não era o primeiro. A frustração, ela era totalmente previsível mesmo, né? Porque eu era uma pessoa vazia. Então eu poderia trabalhar horas, encher o meu dia de trabalho, fumar quantos cigarros eu quisesse, achando, né, para manter esse pique de vida, mas nada ia me preencher. Então eu cheguei no meu fundo de poço quando eu vi que eu já tinha conquistado uma estabilidade financeira, eu tinha uma profissão, tinha conquistado o meu apartamento. Foi quando eu pedi, aí que eu olhei para Deus, pedi perdão e comecei a praticar aquilo que a palavra dele me mostrava fazer. Fui buscando Deus, a colocar Deus em primeiro na minha vida. Então eu passei a frequentar reuniões que eu não frequentava, né? De uma pessoa que às vezes não tinha essa agenda para Deus, né? Então eu comecei a encontrar esse espaço. Sextas-feiras eu ia, a primeira reunião eu já estava na igreja, então comecei a priorizar as reuniões, né? Abandonar os hábitos, os vícios que eu sabia, os que eu estava vendo, né, que eu via que me afastavam de Deus, o vício do cigarro, e tendo a consciência, né, de que a Débora, né, precisava de fato morrer, eu me batizei nas águas. E aí eu comecei minha busca pelo Espírito Santo, né? Então eu comecei a partir para um intensivo.
né? Então eu lia muito mais a Bíblia. Eu acordava, na verdade, já pegava a Bíblia para meditar. Eu tinha muita dificuldade para entender, né, a Bíblia, assim, para Deus falar comigo, mas não, foi persistindo, né? Então eu fui persistindo. Aí eu passei a ler livros. Eu li o livro O Ouro e o Altar, que foi um livro que me marcou demais, porque exatamente colocava essa situação, né? Quem é maior, o ouro ou o altar? Então foi um livro que abriu o meu entendimento, e o maior na minha vida era, eu tinha já decidido que era o altar. Deus foi agindo na minha vida. Aí o nervosismo acabou, a necessidade de controle calou-se, foi se calando. Comecei a realmente, Deus era o primeiro. Então, o que Deus queria de mim, né? Aí, cerca de um mês, por volta de um mês depois do meu batismo, nas águas, eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi em casa, né? Numa busca dentro do meu quarto. E foi uma entrega, assim, acho que foi a oração mais sincera que eu podia ter, que eu fiz para Deus em toda a minha vida, até então, né? E foi quando eu pedi perdão por por todo o meu descuido, né? Eu agradeci Ele por tanta paciência e realmente foi quando eu me senti preenchida. Ali naquele momento eu me senti preenchida. Deus falou comigo que aquilo era o passado e que dali para frente realmente eu tinha sido aceita, porque Ele viu em mim, né? Que Ele viu o meu reconhecimento, o meu arrependimento. A partir daí, minha vida mudou completamente, né? Hoje eu trabalho, mas eu tenho uma relação saudável com o trabalho. Minha família continua sendo uma família, graças a Deus, abençoada. Eu perdi meu pai um mês após o meu batismo no Espírito Santo. E eu falo assim, eu perdi o meu pai de carne, mas o tempo inteiro Deus estava comigo. O tempo inteiro. Então, eu só posso falar que é maravilhoso, que hoje eu olho e eu falo assim, eu sei que por eu não ter permitido, Deus não pôde fazer o que Ele quer fazer da minha vida antes, eu não deixava. Hoje eu tenho plena consciência que o Espírito Santo é o meu maior o meu maior presente, é o maior presente que eu ganhei na minha vida. Na verdade, Ele é a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa realmente, assim, completa. Eu me sinto completa, né? Eu sou totalmente preenchida. Então, não há espaço para complexos, não há espaço para medos. Eu tenho minhas lutas, sou uma pessoa normal, mas eu tenho essa consciência de que Deus está comigo. Faço parte hoje do grupo da Terapia do Amor, estou firme e forte com Ele, não solto a mão de Deus de jeito nenhum. Para mim, Ele é o primeiro e vai ser o primeiro para o resto da minha vida, até o dia que Ele quiser me levar. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou o testemunho da Débora. Quantas são as pessoas que, semelhante a Débora, estão buscando a felicidade, né? Tentam preencher o seu interior, né? O vazio que existe dentro do seu interior, com coisas e pessoas. E a realidade é que a única forma de preencher o seu interior é quando você prioriza a Deus. Quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. E talvez você me pergunte, mas pastor, como priorizar a Deus? O que significa priorizar a Deus? O Senhor Jesus, Ele falou o seguinte, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Sede é uma necessidade física, fisiológica, humana. Todos nós sentimos sede, né? Várias vezes ao dia. Você bebe a água e daqui a pouco você vai ter que beber novamente, porque você vai sentir sede. E por que o Senhor Jesus ele fez essa comparação? Porque o Senhor Jesus ele falou justamente
do sentir sede. Aquele que beber da água que ele tem para dar, nunca mais terá sede. O Senhor Jesus, nessa oportunidade, estava falando com uma mulher que ela buscava a felicidade, ela queria preencher o vazio que não era numa área da vida dela, era no seu interior, na sua alma. E quando o Senhor Jesus falou as palavras da fé e mostrou para ela que a solução não era do lado de fora, mas do lado de dentro, a vida eterna, ela ficou interessadíssima. Ela disse, eu quero beber dessa água. E a água já estava sendo oferecida para ela, que era palavra, era a palavra de fé. E da mesma forma você está recebendo essa oportunidade agora. Hoje mesmo, organize-se para estar em uma das igrejas universal mais próximas de si. Aqui em Finsbury Park nós estaremos às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 7h30, buscando priorizar a nossa salvação. E você é o nosso convidado. Você pode acessar ao nosso website, você pode enviar-nos uma pergunta, qualquer pergunta em relação a esse respeito, e nós estaremos respondendo o mais rápido possível. Vamos a mais um intervalo e já voltamos com vocês. Meu nome é Rafaela, eu tenho 36 anos e a primeira vez que eu cheguei na Igreja Universal eu tinha aproximadamente 15 anos. Minha mãe e meu pai, eles brigavam muito e numa dessas brigas a minha mãe saiu desesperada pela rua e uma obreira parou ela na porta da igreja e convidou ela para entrar. E a partir dali a gente começou a frequentar a igreja, né? Meu pai, meus irmãos. Mas eu me lembro que eu não aprendi, eu não consegui entender nada sobre essa parte espiritual, né? Salvação, Espírito Santo. Porque na minha cabeça eu pensava só que eu ia virar crente e que eu não ia poder fazer mais nada, não poderia aproveitar minha juventude. E eu tinha minhas amizades no mundo, eu via a diversão, eu via as coisas que o mundo oferecia e eu achava que eu era jovem, que eu tinha que curtir a juventude, era isso que eu via, né? Eu achava normal a pessoa crescer, conhecer amigos, ir para balada, se divertir. Então eu achava que isso era normal e que se eu ficasse na igreja eu não ia poder fazer nada daquilo. Então eu virei as costas para Deus e fui para o mundo. E aí eu comecei a trabalhar e nesse trabalho eu conheci um rapaz e a gente começou a namorar. E era um namoro muito complicado, ele era muito ciumento, ele me proibia de amizades, então eu me afastei de todas as minhas amizades. Minha vida era só ele. Então assim, eu tive esse engano, porque eu achei que eu ia ficar presa na igreja com Deus, mas eu encontrei um namorado que me prendia, que não deixava eu fazer nada. Então eu vivia uma prisão, buscando ser livre, buscando ser feliz no mundo, eu vivia uma prisão naquele relacionamento. E aí até que aconteceu que eu engravidei. Engravidei, não foi planejado, não era o que a gente queria no momento, mas eu acabei casando por causa dessa gravidez. Meu filho nasceu com muitos problemas de saúde. Então, assim, foram noites no hospital, foram meses na UTI. E aí aconteceu que eu descobri uma traição. E aí essa traição foi, assim, o meu fundo de poço. Eu não conseguia aceitar, eu não conseguia entender, né? Então eu não tinha mais paz, eu não tinha mais tranquilidade, né? Eu me lembro de ter pensamentos suicidas, né? Às vezes eu estava dirigindo o carro com o meu filho e vinha uma voz, bate o carro no poste, sabe? Acaba com a sua vida e a do seu filho, para o seu filho não ficar sofrendo sem mãe. Mas eu não tinha coragem, mas eu tinha esses pensamentos, eu pensava em tirar minha vida. E até que um dia no trabalho, eu lembrei da igreja. Ninguém me convidou. Eu fui sozinha. Eu vi o pastor pregando no altar e eu fiquei tão feliz, eu fiquei assim, toda aquela força que ele tinha parece que entrou em mim. Eu saí de lá com força, com disposição de lutar, sabe? A minha ficha caiu, sabe? Eu vi que eu fiz a escolha errada, porque com 15 anos eu poderia ter ficado na presença de Deus e ter poupado todo esse sofrimento na minha vida, porque naquela época eu não tinha problemas, né?
E 10 anos depois, aos 25 anos, eu voltei com todos os problemas, né? Eu tinha problema financeiro, eu tinha problema de saúde, eu tinha problema na vida sentimental, meu casamento destruído. Eu tinha todos os problemas. E aí, naquele dia, eu conheci a misericórdia de Deus, porque Deus falou para mim, você fez a escolha errada, mas se daqui para frente você me escolher, então eu vou mudar a sua vida vai mudar. E aí nasceu uma força dentro de mim, uma sede de mudar, de deixar tudo, e foi o que eu fiz. O principal foi eu entender que o problema era eu, que eu tinha que mudar, que eu tinha que fazer a vontade de Deus. E aí, na hora da busca, eu busquei com todas as minhas forças, porque eu tinha aquela sede, eu queria uma transformação. E eu busquei e falei para Deus, meu Deus, eu já entreguei tudo. Sem o Senhor, eu não sou capaz de nada. E então o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Na hora eu senti aquela certeza, aquela alegria, aquela paz, sabe? Eu consegui. O Espírito Santo veio sobre a minha vida e faltam palavras para explicar aquele momento, mas a partir dali eu saí falando para as pessoas, olha, eu encontrei a verdadeira felicidade, que é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se apossou de mim, então eu conheci o amor de Deus. Eu soube o que é ser amada, porque o Espírito Santo me amou. Me amou, me chamou, e curou todas as minhas feridas. Então hoje eu sei o que é o amor verdadeiro que vem de Deus. Hoje nós somos muito felizes, nós temos um relacionamento abençoado. Ele é um pai para o meu filho, eles se dão muito bem. Eu penso que dentre tantos seres humanos na Terra, o Senhor olhou para mim. Ele me escolheu, Ele me chamou. Então é a maior bênção, a maior alegria que eu tenho é essa, é o Espírito Santo dentro de mim. É a maior felicidade da minha vida. Eu já vivi bastante experiências, né? Já tive meus filhos, eu já conquistei casa, carro, eu já fiz viagem internacional, mas nada disso brilha meus olhos, porque a maior felicidade, a maior grandeza é o Espírito Santo. Então é com Ele que eu quero ficar até o fim. A Igreja Universal foi a ponte, né? É a ponte que me ensinou o caminho para chegar até Deus, que me levou até o Espírito Santo, que me ensinou e que me ensina até hoje a praticar a fé. Então, tudo que eu conquistei, tudo que eu aprendi, que eu continuo aprendendo, é graças à Igreja Universal. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, meu Pai, que o teu poder se manifeste para abençoar a vida desta pessoa que nos acompanha nesta oração. E quantas não são as pessoas que estão angustiadas, depressivas, aflitas? Quantas não são as pessoas que estão enfrentando situações que elas não sabem o que fazer? Nós te pedimos que o teu poder se manifeste para fazer com que o vazio que elas têm no interior delas venha a ser preenchido. Consagra esta água, eu te peço, que aquele que beber da água que estamos consagrando seja revestido com o teu Espírito. Beba d'água com fé, seja abençoado aí agora. Graças a Deus, pela fé, você recebeu forças para sair dessa prostração, dessa situação que você tem vivido e tomar uma decisão em relação à sua vida espiritual hoje mesmo. Lembrando que todos os dias nós temos ali reuniões especiais, especialmente no domingo, concentrações de fé e milagres, e você é o nosso convidado, você pode convidar um familiar seu, um amigo seu, e com certeza você terá ali a oportunidade de receber a palavra de Deus. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a sua vida até lá.